MXRF11, aquele fundo imobiliário que todo mundo fala, aquele fundo imobiliário que todo mundo quer ter, porque ele é o fundo imobiliário que tem o maior número de cotistas na nossa bolsa de valores. Ele chama a atenção de muitas pessoas porque ele tem o preço ali da sua cota por volta dos R$ 10 e porque ele vem pagando bons dividendos em torno de 1% ao mês. Então, automaticamente, isso já chama a atenção de muitas pessoas e muitas pessoas querem saber se realmente vale ou não a pena investir no MXRF11. E nesse vídeo eu vou mostrar o meu resultado depois de investir 19 meses no MXRF11. E aí, será que valeu ou não a pena? Primeira coisa aqui só que eu quero te lembrar, tá? Se você quer investir no MXRF11 só por causa dos dividendos, os dividendos eles não é a única coisa que você tem que olhar quando você vai investir num fundo imobiliário, até porque dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. O segundo ponto que a gente precisa entender é que existem dois tipos de fundos imobiliários. Quando a gente investe no fundo imobiliário e se torna cotista de um fundo imobiliário, o nosso dinheiro ele fica ali na mão do gestor e o gestor ele vai ter o simples papel de gerir esse dinheiro. No caso dos fundos imobiliários de tijolo, esse gestor ele vai comprar imóveis físicos e vai ganhar ali ou com a venda desses imóveis ou com o aluguel que esses imóveis vão gerar para ele e distribuir a renda daquele fundo imobiliário, distribuir a receita para os cotistas. Já no caso de um fundo imobiliário de papel, o gestor ele não vai investir em imóveis físicos, ele vai investir em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Os CRIs, eles são investimentos de renda fixa. Então imagina a seguinte situação. Imagina que você chegou, foi até uma construtora e vai financiar ali com ela o seu apartamento na planta. E você financiou e vai pagar para ela esse apartamento durante 15 anos. Só que assim como você, diversas outras pessoas também fizeram esse processo. Então você acha que para a construtora ela poder entregar o apartamento ali no prazo que ela estipulou, ela vai conseguir esperar 15 anos para receber tudo que ela tem para receber? Não, ela precisa tocar a obra, ela precisa de dinheiro para poder entregar esse apartamento no prazo que ela estipulou. Então, o que essa construtora faz? Ela vai atrás de uma securitizadora e repassa essas dívidas para essa securitizadora. Essa securitizadora, então, vai emitir o famoso CRI e esse CRI vai estar disponível para a gente poder investir. Então, a gente, que é investidor, vai investir nesse CRI e, em troca, a gente vai ganhar juros em cima do que a gente investiu. Então, para resumir, quando a gente investe num CRI, a gente basicamente está investindo em dívida, a gente está emprestando dinheiro para essa construtora para ela poder tocar a obra. Então a gente tem um risco de crédito, né? Porque vai ali que com o passar do tempo, essa construtora ela não consegue ali honrar com aqueles pagamentos. Então, uma ótima forma da gente investir em crise e de forma com menos risco é quando a gente investe em fundos imobiliários de papel, porque num fundo imobiliário de papel, o gestor ele vai investir em vários CRIs diferentes, o que vai acabar diluindo um pouco o risco. Mas é claro que tudo depende da carteira desse fundo imobiliário, né? Que a gente tem aí uns fundos imobiliários que tem uma carteirazinha ali bem arriscada. Então, o MXRF11 ele é um dos fundos imobiliários de papel que tem uma das carteiras mais diversificadas que a gente tem no mercado. Só que, pelo amor de Deus, tá? Tu não vai pegar esse vídeo aqui, ah, beleza, ela falou que é um fundo legal, então vou investir também. Não, gente, tem a sua própria conclusão. Tire sua própria conclusão. Pegue lá, analise o MXRF11, veja se para você ele é um bom fundo, para aí sim você poder tomar a decisão se você vai comprar ele ou não. Então, em junho de 2022, foi quando eu analisei o MXRF11 e percebi que, para mim, ele era um bom fundo e que eu queria investir. E aí, para a gente poder facilitar um pouco aqui a situação, eu peguei lá as notas de corretagem, coloquei todas as compras que eu fiz, a quantidade, o valor que eu comprei e criei uma carteira só para o MXRF11 aqui no Status Invest, para a gente poder ver melhor como foi a performance de fato nesses 19 meses de investimento apenas no MXRF11. Então, como a gente pode ver, ó, começa aqui, ó, no dia 15 de junho de 2022, que foi minha primeira compra, tá? E hoje eu estou com uma rentabilidade acumulada de 34,23%. Lembrando que essa rentabilidade ela considera o reinvestimento de dividendo, tá? Ela não é apenas a valorização de cota, recebi o dividendo, torrei o dividendo ali numa cervejinha, não. Recebi o dividendo, reinvesti. Esse resultado ele considera isso. Ah, então tá, beleza, 34%, mas para a gente saber se é uma rentabilidade boa, a gente tem que também comparar ali com outros tipos de investimento. Então vamos comparar ali com o nosso famoso CDI. A gente pode ver que nesse período o CDI ele teve uma performance de 22%, né, 22,13%, enquanto o MXRF11 teve uma performance de 34,23%.
A gente também pode fazer uma comparação aqui com o nosso IPCA, que é a nossa inflação. Então, a inflação ali nesse período foi de 5,80, carteira 34, CDI 22%. Só que calma, que a gente também tem que analisar outras coisas, então para isso a gente vai aqui para uma planilha, até porque eu sei que vão surgir algumas dúvidas. Então vamos lá. Indo aqui para a nossa planilha, a gente vai fazer um resumão. Desses 19 meses que eu investi no MXRF11, quantos aportes eu fiz de fato? Eu fiz 15 aportes. Então, dos 19 meses, eu investi no MXRF11 durante 15 meses. Eu nunca fiz mais de uma compra em um mês, tá? Eu sempre comprava uma vez por mês. Então, nesses 19, eu comprei 15 meses. Quantas cotas eu tenho do MXRF11? O MXRF11 ele é um dos 12 fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. E ele não é o único fundo imobiliário de papel, tá? Então hoje eu tenho 185 cotas do MXRF11. Beleza, Bruna, qual é o seu preço médio? Até porque quando a gente compra um fundo imobiliário, ainda mais comprando várias vezes, a gente não vai comprar sempre no mesmo valor, né? Vai ter vezes que eu comprei ali em 10,34, teve uma vez que eu comprei em 9,59, teve uma vez que eu comprei em 10,71. Então, se a gente fizer uma média ali de todas as vezes que eu comprei, qual é o valor que dá ali? Então, o que que isso significa? Significa que o valor que eu tenho investido hoje, ele é exatamente a quantidade de cotas que eu tenho vezes o valor do meu preço médio. É como se eu tivesse comprado todas as 185 cotas no preço de 10,34. Quanto que está custando o MXRF11? Nesse momento, ele está custando 10,71. A gente precisa também se perguntar qual é a minha rentabilidade sem contar os dividendos, porque a gente tem duas rentabilidades quando a gente investe em fundos imobiliários. Quando a gente investe em fundos imobiliários, por eles serem do mercado de renda variável, o preço da cota desse fundo imobiliário ele vai oscilar tanto para cima quanto para baixo. Como a gente pode ver no meu caso, ele oscilou para cima, sem considerar os dividendos, sem contar o fato de eu reinvestir os dividendos, as minhas cotas se valorizaram 3,58%. Só que esse não é o único parâmetro quando a gente investe em fundos imobiliários, até porque eles distribuem proventos para a gente. Então a gente precisa contar também a nossa performance com a distribuição dos dividendos. Quando cai ali um dividendo na nossa mão, o que a gente vai fazer? Torrar ali com qualquer coisa? Não, a gente vai pegar e vai comprar mais cotas. Ah, caiu R$ 10 aqui para mim de proventos do MXRF11. Beleza, eu já ia comprar R$ 50, agora eu não vou comprar mais R$ 50, eu vou comprar 60. Porque 50 é quanto eu queria comprar, mas eu já tenho 10 aqui que caiu, então eu vou reinvestir esses R$ 10 que caiu. Então é muito importante, enquanto a gente não está usufruindo da renda dos fundos imobiliários, que a gente reinvista essa renda, senão o nosso resultado ele vai ser completamente comprometido, tá? Então, beleza. Voltando aqui para nossa planilha, quanto eu recebo de dividendo do MXRF11 é em torno de 1% ao mês. Então, em cima do que eu tenho investido hoje, eu recebo em torno de 1% ao mês, mas como eu falei, dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. Porque tanto de gente que eu vejo, ai, dividendo do MXRF11 1% ao mês, você está investindo. Gente, enquanto a nossa taxa Selic estiver ali em patamares mais altos, o MXRF11 ele vai conseguir sustentar um dividendo mais alto também. Quando a nossa taxa Selic ele começar a cair, provavelmente os dividendos dele também vai cair um pouco. Isso significa que ficou ruim, não vale a pena investir? Não, a gente só precisa entender ali o momento que o fundo está passando, tá? E eu sei que vai surgir mais algumas perguntas. Se eu investir hoje, Bruna, R$ 1.000 hoje, assim, no MXRF11, que eu sei que muita gente se pergunta, né? Se eu investir, quanto que eu vou receber de dividendo? Como a gente sabe, o MXRF11 ele paga em torno de 1% ao mês. Então, fazendo ali uma continha bem de padeiro, a gente com R$ 1.000 investidos hoje no MXRF11, a gente receberia em torno de R$ 10 por mês de dividendo. A gente vai receber R$ 10 por mês de dividendo enquanto ele estiver pagando 1% ao mês, tá? Ele pode vir a pagar mais do que isso ou ele pode vir a pagar menos do que isso. E como a gente falou, por a gente estar investindo em renda variável, esses R$ 1.000 eles vão poder oscilar para cima com uma valorização ou para baixo com uma desvalorização da nossa cota. E eu sei que tem algumas outras perguntas, né? Ah, eu pago imposto de renda? Eu tenho algum custo sobre isso para eu investir em um fundo imobiliário?
A gente tem o custo da taxa de corretagem, mas isso você não precisa se preocupar, porque quase todas as corretoras hoje em dia elas cobram taxa zero, principalmente para fundos imobiliários, tá? A taxa de corretagem é a taxa que a gente paga quando a gente compra ou vende um fundo imobiliário, ou compra e vende uma ação. Então, cada corretora ela vai estipular ali a taxa de corretagem que ela cobra. Só que no caso, como as corretoras hoje elas querem atrair clientes, a maioria dessas taxas estão zeradas. E principalmente para fundo imobiliário, eu particularmente não vi nenhuma corretora que cobra a taxa de corretagem para fundo imobiliário. A taxa é zero. Só que a gente tem uma outra coisa ali que a gente precisa pagar, que é o imposto de renda, e a gente não tem para onde fugir. O imposto de renda você só vai pagar se você vender as suas cotas com lucro, tá? Então vamos lá. Comprei uma cota de um fundo imobiliário. Estou recebendo aqui os proventos, estou recebendo aqui os dividendos. Não preciso me preocupar em pagar imposto de renda, porque os proventos eles são isentos. Então, quando a gente fala ali de receber 1% ao mês de dividendo, a gente está falando de receber 1% na nossa mão livre. A gente não precisa se preocupar em pagar nada de imposto com esses 1% ao mês de dividendo que a gente recebe do MXRF11. Agora, você comprou ali a cota do MXRF11. Beleza, eu comprei, tudo lindo, maravilhoso. Passou um tempo, quero vender. O imposto de renda, quando a gente vende cota com lucro, ele não é automático. Sabe quando a gente deixa ali o nosso dinheiro numa caixinha do Nubank, num CDB, que quando a gente resgata, a gente já resgata, o imposto de renda já ficou lá, a gente não precisa se preocupar em pagar? Não é assim com fundos imobiliários. Quando a gente vende, a gente tem que ir atrás para poder pagar esse imposto. A gente precisa entrar no site do Sicalc e fazer ali o passo a passo para poder cheirar a DARF e poder fazer o pagamento. Mas não se preocupa, porque eu vou fazer um vídeo aqui bem completo, tanto para pagar a DARF, né, quando a gente vende uma cota com lucro, quanto também falando mais sobre o imposto de renda, né? Porque pagar imposto de renda e declarar imposto de renda são duas coisas. Então eu vou trazer tanto vídeo para quem vendeu alguma cota com lucro e quer saber como faz para pagar esse imposto de renda, quanto também para a declaração, porque eu sei que o leão está se aproximando, então a gente vai tentar ali descomplicar um pouco para ficar um pouco menos burocrático, porque esse país ele não ajuda a gente em nada, né? Só complica mais a nossa vida. Então, respondendo a pergunta do vídeo, né, é meio óbvio que sim, valeu a pena investir no MXRF11 nesses 19 meses, porque como a gente viu, o resultado que eu tive reinvestindo meus dividendos foi muito superior à Selic e muito superior, inclusive, à inflação. Só que lembrando, tá, que antes de eu investir no MXF11 eu entendi como ele funcionava. Eu só não assisti, eu não saí assistindo assim um vídeo no YouTube, ah, é bom, ela teve um resultado bom, todo mundo tem um resultado bom, não é possível que eu não tenha, né? Vou sair comprando. Não, gente, faça ali a tua lição de casa de pelo menos entender aonde tu tá investindo o teu dinheiro, porque eu sei que o teu dinheiro ali ele não caiu do céu. E você, investe no MXRF11? Você tem um bom resultado com ele? Se você não investe no MXRF11, qual outro fundo imobiliário de papel que você tem na sua carteira? Deixa aí nos comentários que eu fico curiosa em saber. E se você gostou do vídeo, é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados, às 7 horas da noite. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.